meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa quarta aula do nosso curso de Word, né? Que é o Word 2019, que eu estou utilizando aqui. E nesta aula de hoje, a gente vai aprender como é que se faz formatação básica num texto do documento do Word. Mas antes disso, a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, tá certo? Então, o que é que a gente viu? A gente viu sobre PDF no Word, ou seja, a gente aprendeu que é possível abrir e editar documentos em PDF no próprio Word. E como é que a gente fez isso? A gente veio aqui, ó, em arquivo, abrir. A gente vai procurar o local que salvou. No meu caso, o meu arquivo se chama Aula Word, que está dentro da pasta Aula Word, que está dentro de documentos. Eu posso dar 2 cliques em cima do meu arquivo, ou eu posso dar somente um clique no mouse e no botão abrir. Certo? Então, o Word vai converter o meu arquivo para que eu possa editar no próprio Word. E como vocês podem ver, aqui está o meu documento, ó. Para provar isso, ele está renomeado aqui, ó, aula Word, que foi a aula que a gente fez na última aula. Que foi o documento que a gente criou na última aula, né? A gente salvou como PDF. Então aqui, ó, para fazer a formatação básica, a gente tem que inicialmente selecionar o texto, porque a seleção do texto é a base para fazer a formatação. Então eu posso fazer de diversas maneiras. Eu posso selecionar o texto todo, posso selecionar uma palavra, uma frase e até mesmo um parágrafo. E como eu faço isso? A maneira normal de fazer é pegar o cursor, clica no botão e arrasta. Eu posso fazer isso no documento inteiro, certo? Posso selecionar o texto todo desse jeito, posso selecionar uma palavra e também um parágrafo, certo? Mas também eu posso fazer através de atalho, que é aquele atalho do Ctrl T, né? Para selecionar o texto todo, que a gente já aprendeu em outras aulas. Ctrl T vai selecionar o meu texto todo, certo? Isso é importante para quando eu quiser alterar o meu texto todo, né? Não precisar ficar tendo todo o trabalho de clicar e arrastar. Imagina aí se tivesse 100 páginas para você fazer isso. Iria dar muito trabalho, né? Então, Ctrl T vai facilitar a nossa vida. Então aqui, ó, eu posso, através do texto selecionado, alterar o seu alinhamento. Ou seja, aqui, ó, ele está alinhado mais à esquerda. Mas eu posso, aqui, ó, no campo parágrafo, alterar este alinhamento. Eu posso colocar para centralizar, alinhado à direita e justificado. Certo? O mais comum é ter o texto justificado, tá certo? Mas eu também posso selecionar uma frase, certo? Posso selecionar aqui uma linha, ó. Percebam que o cursor estava com esta aparência e quando eu coloco mais à esquerda, ó, ele muda para uma setinha. Então, eu clico e ele já seleciona toda aquela linha. E automaticamente, como vocês podem perceber, já vai aparecer aqui a caixinha para que eu possa formatar a minha fonte, né? Que é a mesma caixinha do campo fonte que a gente tem aqui em cima. E o que é que eu tenho nessa caixinha? Eu tenho a fonte, que é o tipo de fonte aqui, né? Que no caso é o calibre. Temos o tamanho da fonte. Eu posso aumentar através deste azinho aqui, ó. Aumenta, diminui a fonte, certo? Eu posso mudar a cor da fonte. Posso realçar a cor do texto, né? Posso escolher aqui, ó, como vocês podem observar. Ele fica com a aparência meio que de um marcador de texto, certo? Se eu colocar isso. Eu posso também dar um contorno, né? Preencher com a sombra, ó. Posso dar uma sombra para um título, por exemplo. Posso utilizar negrito, itálico, sublinhado. Esses são os que a gente mais utiliza em todo o nosso texto.
são os famosos Ctrl N, Ctrl I, certo? E o Ctrl S, que vai ser negrito, itálico e sublinhado. Tem também esse daqui, que é o taxado. Ele não é muito utilizado, mas a gente pode utilizar alguma vez no nosso texto. A gente tem também o subscrito, sobrescrito. Ele é importante quando a gente precisa fazer, por exemplo, o H2O, ou então quilômetro ao quadrado, algo do tipo que precisa de subscrever e sobrescrever, ele vai ser importante neste momento, tá? Então, esta é uma das formatações que a gente pode fazer. Mas a gente também pode, através da seleção aqui do texto, alterar o espaçamento que tem entre as linhas do meu parágrafo. Geralmente a gente utiliza 1,5, né, para textos acadêmicos, por exemplo. A gente pode também adicionar ou remover espaço antes ou depois de um parágrafo. Pode colocar marcadores, né? A gente pode utilizar esses marcadores aqui. Pode colocar o marcador numérico, certo? E agora eu vou criar um título aqui para vocês, para a gente fazer uma formatação de fato. Introdução, certo? Eu quero que este meu título ele seja negrito, tenha a cor azul e tenha um sombreamento, um azul clarinho, tá? Eu vou escolher aqui o sombreamento, este azulzinho. Vai ser uma cor, um azul mais forte assim. E ele também vai ser negrito, certo? Vai ser em negrito. Lembrando que sempre tem que selecionar para poder fazer a alteração. Senão não dá certo. Ele não funciona, tá? Primeiro título feito, vamos gerar um outro título, certo? Agora vai ser desenvolvimento. Certo? Só que vocês podem observar aqui que o desenvolvimento, ele não tá com a mesma formatação do introdução, não é mesmo? Mas vamos supor que eu queira que eles fiquem iguais. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou selecionar a palavra aqui, né, o meu título introdução. Vou aqui nesta ferramenta que se chama pincel de formatação. Como vocês podem observar, eu também posso acessar através de atalhos, né? Dou um clique nele e automaticamente o meu cursor virou um pincel. Por quê? Porque ele vai copiar a formatação de um elemento e colocar em outro, certo? Então agora é só selecionar e arrastar aqui, ó. E automaticamente o meu segundo título, que é o desenvolvimento, ficou com a mesma formatação do meu primeiro título, que é a introdução, tá certo? Eu posso fazer isso de outra maneira? Posso, utilizando estilos para os meus títulos, que fica até bem mais organizado para caso eu queira fazer um sumário. Mas isso vocês só vão aprender em outras aulas, certo? Nas próximas aulas, certo? Uma coisa que a gente pode fazer também é aquele famoso Ctrl C, Ctrl V, tá certo? Aqui na área da transferência, ó, como vocês podem observar, nós temos um ícone de colar. Então, é possível fazer colagens, ter mais de uma opção de colagem, certo? Porque aqui ó, a primeira opção é manter a formatação original, a segunda mesclar a formatação, pode ser uma imagem ou simplesmente manter somente o texto. Ou seja, às vezes a gente quer copiar um texto, um parágrafo, um trecho de um documento que tem na internet, mas a formatação do texto da internet está totalmente diferente do meu. Então, como é que eu faço isso? Para colar somente o texto que eu quero. Eu venho aqui, ó, colar, opção de colagem, manter somente o texto. Então, quando eu colar, o texto vai ter a formatação que eu mesma coloquei no meu documento, tá certo?
Então, vamos aqui testar o Ctrl+C, Ctrl+V, tá certo? Então, aqui, ó, a primeira colagem, né? Fica na área de transferência. Se eu quiser, por exemplo, copiar a palavra online e colar aqui embaixo de vídeo, vocês podem observar que vai colocando aqui na área de transferência todas as palavras que eu vou copiando e colando, tá certo? Então, gente, esta foi a aula de hoje, certo? Existem outras formatações? Existem, mas esta é a formatação básica que você pode fazer no seu texto, né? Porque você pode alterar a fonte, tamanho da fonte, colocar em negrito, itálico, sublinhado, colar de uma maneira diferente, né? Mantendo só o texto, sem a formatação do seu texto. Adicionar sombreamento. É claro que existem outros tipos de formatações, mas a gente só vai ver durante o decorrer das nossas aulas, tá certo? Então, gente, espero que tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima aula.